FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa. Muito boa tarde, amigos servidores públicos. Mais um programa da Rádio e TV FASP-RJ. Hoje, nossa convidada da semana é a doutora Ruth Rocha Pombo, escritora, advogada, civil e canônica, e professora e palestrante. Boa tarde, doutora Ruth. Boa tarde, Isoneto. É um prazer muito grande estar com vocês novamente hoje aqui. A senhora poderia nos falar sobre a oratória? Oratória, quem não conhece, quem nunca ouviu falar, oratória significa falar, expressar, orar, é uma palavra latina. A oratória surgiu no ano 5º antes de Cristo, na Grécia. Surgiu com Aristóteles, Platão, com Cícero em Roma, e um dos maiores oradores da humanidade, segundo a minha ótica, era Demóstenes. Demóstenes é um orador grego. Ele tinha várias deficiências, tinha a voz extremamente baixa, tinha problema de dicção, tinha também gagueira, e Demóstenes investiu muito na sua personalidade, na sua comunicação. Sofreu, lutou e tornou-se o maior comunicador do mundo por causa da sua insistência e da sua libertação das deficiências, das suas limitações. Doutora Ruth, a senhora poderia nos falar em relação ao discurso? O discurso, naturalmente. Se falamos de oratória, nós temos que falar sobre o discurso. Existem 4 tipos de discursos. Existe o discurso escrito e lido. Você percebe isso nas apresentações, nas formaturas, para ninfo, patrono. São os discursos que são elaborados, escritos e lidos. Um presidente da República, quando vai falar ao público ou em uma rede de televisão, este presidente tem que ter um discurso escrito. Por quê? Porque ele não pode falar alguma coisa que comprometa a sua personalidade. E, diante daquela grande responsabilidade perante a nação, ele precisa ler o seu discurso. O Obama, quando veio para o Brasil, ele fez um discurso belíssimo no Teatro Municipal. Parecia que ele estava simplesmente falando, mas havia um teleprompter, um aparelho onde ele lia toda a sua mensagem. O discurso lido, escrito e lido. O discurso esquematizado, que é quando você coloca em uma fichinha os tópicos indispensáveis para você falar, e como um lembrete. Este esquematizado é o discurso mais utilizado no mundo inteiro. E é muito importante, ele dá uma segurança para o orador. Existe o discurso que é o discurso de improviso. Existe no curso que eu ministro um roteiro simples e fácil para você fazer um discurso de improviso. É bem rápido. Você chega diante do público e cumprimenta. A segunda coisa, você se identifica, fala seu nome. A terceira coisa, você diz o que você vai fazer diante daquele público. Qual o seu objetivo? Em seguida, você fala o tema que você vai apresentar. Divida este tema em 3 tópicos. Faz a conclusão e se despede do público. Existe também o discurso decorado, que não é o recomendado.
O discurso decorado, se você esquece uma palavra, você perde todo o roteiro e, às vezes, causam um grande desgosto a você mesmo e ao público. Decorado não é o discurso mais indicado. Porém, tem gente que decora fácil e fala com facilidade, tem uma excelente memória, e depois que teve domínio daquele discurso, então se torna tranquilo. Doutora, e sobre os oradores, e já junto também a outra pergunta que a senhora pode responder, é sobre a timidez. Sim, sobre o orador. Existem 4 tipos de oradores. O orador nato, que nasceu e foi fortalecido pelo bloco familiar, onde pai e mãe diziam: muito bem, meu filho, está falando bonito, continua. Existem os oradores por força das circunstâncias. Eu, Ruth, eu me tornei oradora por força das circunstâncias. Por quê? Porque me jogaram dentro d'água e eu tive que aprender a nadar. Eu fui sem saber e me dei bem por felicidade, me dei bem. Existem os oradores por força das técnicas. É o orador que participou de um curso de oratória e aprendeu as técnicas, e isso lhe deu bastante segurança. Existem os arengadores. Arengadores são as pessoas que falam bem, falam até com muita facilidade, mas muitas vezes não constroem nada. Às vezes, eles apenas falam, sem aquele comprometimento que deve ter com o seu público. Doutora Ruth, o que significa feedback? Sim, muito boa pergunta, Isoneto, bem oportuna. Todo orador acabou de fazer o seu discurso, ele tem um compromisso também muito sério, que é fazer o feedback da sua fala. Ele vai detectar quais foram os erros que cometeu, o que faltou e o que pode melhorar e ser mais relevante. E também sobre a timidez que você está perguntando. Eu fui a pessoa mais tímida desse mundo e hoje, como eu venci a minha timidez, hoje eu tenho um compromisso com você para arrancar você da timidez e fazer você se sentir muito feliz em enfrentar um grande público. Doutora Ruth, a senhora poderia falar sobre os elementos da comunicação? Os elementos da comunicação. O primeiro elemento da comunicação é a postura correta. Quando você vai diante de um público, você tem que saber como você vai se apresentar. Como é que será a sua postura? Não pode ir de forma tímida, se abaixando, mas de forma reta. A postura é muito importante. Ela revela muita coisa da nossa personalidade. A postura correta, ideias organizadas. Quando você vai falar diante de um público, certamente você organizou suas ideias para transmitir aqueles pensamentos da sua mensagem. Então, o segundo elemento são as ideias organizadas. O terceiro elemento é o olhar. Olhar concentrado. Quando você olhar para a plateia, olhe diretamente para as pessoas. De preferência, olhe nos olhos da pessoa. Não olhe acima, nem abaixo, nem ao lado, mas olhe dentro dos olhos da pessoa. Às vezes, isso causa um pequeno constrangimento no princípio, mas depois se torna muito natural. Ouvir. O orador também tem que aprender a ouvir. Não ouvir por ouvir, mas que seu ouvir seja com atenção. Não é muito fácil na nossa vida, nos nossos relacionamentos, encontrar pessoas que sabem ouvir. É uma verdadeira arte quando a pessoa ouve você sem interromper você.
Então, isso é indispensável. Aprender a respeitar o outro quando ele está ouvindo até ele terminar a sua mensagem. Falar. Já falei, falar com clareza. E o último elemento são os gestos adequados. Se você vai falar sobre o céu e sobre a lua, os teus gestos têm que elevar o braço para o alto. Vai falar sobre a terra, os teus gestos têm que voltar para baixo. Enfim, os 6 elementos são postura correta, ideias organizadas, olhar concentrado, ouvir com atenção, falar com clareza e gestos. Doutora Ruth, agora a última pergunta, que o tempo é curto, né? É sobre o curso, a palestra que a senhora vai dar. A senhora pode falar alguma coisa? Sim, eu vou ministrar um curso Exoneto nos dias 25 de agosto e no dia 1º de setembro. São 2 sábados. O horário é 14 horas, das 14 horas às 18 horas. O total de horas são 8 horas intensivas do curso de oratória. Toma nota do endereço. É Rua Nossa Senhora de Copacabana, número 540, 4º andar, sala 403. É a segunda porta do corredor. 403. Você receberá um certificado que lhe ajudará no seu currículo e também um CD de toda a matéria ministrada durante os 2 sábados. E também você tem, naturalmente, então, um investimento, que é uma promoção bem baratinha. O preço do curso é R$100. Você terá o seu certificado e o seu CD, que poderá utilizar muito bem para reforçar todo o conhecimento adquirido nos 2 dias de curso. Ok, doutora Ruth, a gente agradece aqui da face, na direção do doutor Álvaro Barbosa, nosso presidente, e a Lira também mandou um abraço para a senhora. Nas próximas gravações ela vai estar com a senhora, desde já agradecendo. Muito obrigado. Muito obrigada também, eu que agradeço, e sempre é uma honra estar aqui com vocês. FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa.